Boa noite a todos e a todas. Vamos começar então com o nosso trabalho aqui da quinta-feira no nosso lar. E como é de costume, toda vez que a gente faz uma reunião na casa espírita, a gente faz uma prece. Pois a prece ela sempre tem o objetivo para que nós deixemos de lado um pouquinho as nossas preocupações e elevemos o nosso pensamento a Deus. Então por isso eu vou convidar todos vocês nesse momento que elevem os seus pensamentos para Deus, para Jesus, deixando momentaneamente de lado as preocupações, as nossas dúvidas, e vamos abrir o nosso coração e expandir a nossa mente para conectarmos com a espiritualidade amiga. Que as ideias e os conceitos discutidos na noite de hoje possam fazer que mudemos a forma de pensar e ver a vida e compreender principalmente que a nossa missão aqui na Terra é de trabalhar para evoluir. Que Deus abençoe a todos nós e que no final dessa nossa conversa possamos retornar aos nossos lares com muita paz e tranquilidade no coração. O tema que eu escolhi na noite de hoje é uma frase que a gente muitas vezes usa, né? Bem-aventurados os homens de boa vontade. Né? A gente encontra essa citação no Evangelho, encontra essa citação em diversas mensagens, inclusive mensagens espíritas, e a gente muitas vezes não para pensar o que é essa bem-aventurança e o que isso é importante para nós. E principalmente quando a gente fala dos homens de boa vontade. Uma coisa que infelizmente nos dias de hoje está faltando demais. Falta muito para todos, para a maioria das pessoas, e nesse momento que a gente vive na nossa sociedade, justamente ter boa vontade com o próximo, ter tolerância, ter paciência, ter compreensão e principalmente ter respeito pelo próximo. É exatamente isso que muitas vezes nos coloca em disputas, nos coloca em certas situações nas quais acreditamos que a nossa vontade tem que sobrepor a do outro, não abrindo o nosso coração, não percebendo que todos nós, aqui nessa caminhada terrena, somos limitados a uma pequena parte de uma existência maior que todos nós compartilhamos. Esquecemos de justamente respeitar o próximo, respeitar aquele que muitas vezes está junto de nós, respeitar aquela pessoa que divide a nossa casa, que convive conosco, respeitar a nossa família, respeitar o outro. Não respeitamos o outro porque ele tem uma ideia diferente. Não respeitamos o outro porque ele não concorda com o pensamento nosso ou do nosso grupo. Essa forma que muitas vezes a gente encontra de reações violentas das pessoas quando tomam essas atitudes vai exatamente contra o ensinamento máximo que Jesus nos deixou. Quando Jesus nos fala de amar o próximo como a si mesmo, esse ensinamento ele vem justamente na direção de que a gente pense que o próximo é uma reflexão, é um reflexo de nós mesmos. Se todos somos filhos de Deus, todos nós somos criados simples e ignorantes, como diz a doutrina espírita. Somos criados espíritos com a capacidade de crescer, aprender e evoluir. Quando Jesus nos fala para a gente amar o próximo como a si mesmo, é para que a gente olhe o próximo como um reflexo de nós mesmos. Jesus sempre fala, sempre nos deixa essa questão. Você gostaria que fizesse com você aquilo que você está fazendo com o outro? Coloque-se então no lugar do próximo. Se você quer o bem para você, você tem que ter o bem para o próximo. Pois você pode ser aquele próximo de outro que não quer o bem de você. A ideia de amar o próximo, ela justamente transpassa exatamente isso. E quando a gente pensa ainda mais que na doutrina espírita, a gente sabe que essa não é a nossa única passagem aqui na Terra, que nós vivemos múltiplas e múltiplas vidas, já vivemos essas múltiplas vidas, e vamos ter muitas outras, a partir justamente da ideia da reencarnação, onde cada nova vida a gente vem
numa situação diferente. Então, aquele que muitas vezes você persegue hoje, discrimina hoje, você pode estar ocupando aquele lugar amanhã. É um reflexo daquilo que você pode ser. Você pode justamente ser aquela pessoa que hoje você discrimina. Daí então a justiça divina, na sua infinita sabedoria, muitas vezes nos coloca em certas situações para que a gente sinta isso e perceba aquilo. Mas aí a gente não pode ter um pensamento simplista. Imaginar, então, se aquela pessoa está passando por certas coisas, é porque ela tem que passar mesmo, ela tem que aprender. Porém, Jesus já nos chamava a atenção. Esse é um mundo de escândalos. Escândalos no sentido de sofrimento, de dor. Mas Jesus as chamava mais ainda. Esse é um mundo de escândalos. Mas ai de quem os fizeram. Ou seja, ai daquele que seja o causador de escândalo e seja o causador de sofrimento. Nenhum de nós tem o direito de ser o juiz, o promotor e principalmente o executor de qualquer sofrimento por outro. É claro que a sociedade nossa, ela tem juiz, tem promotor e tem executor das penas. Mas não é o indivíduo, é a sociedade. A pessoa ocupa aquele lugar temporariamente. Ele é executor do quê? De uma ordem, de um acordo que você tem na sociedade. É diferente quando nós achamos que nós temos esse direito de punir o outro, de provocar o sofrimento no outro. E principalmente quando a gente acredita, quando a gente tem o poder, que isso nos autoriza muitas vezes a infringir qualquer regra. Novamente, as pessoas que recebem poder, recebem certas determinações, estão dentro de provas muito grandes. São provas difíceis. Muitas vezes a gente fala, nossa, eu gostaria de ter muito dinheiro, que daí eu ia fazer um monte de coisa boa. Até quando? Até um determinado momento, mas aí quando você tem dentro de nós, e todos nós temos aquele sentimento egoísta, a gente vai achar que não. Eu não vou ajudar o outro, não vou fazer o bem para o outro, não vou pôr meu dinheiro, meu patrimônio para produzir, fazer coisa para os outros. Aí surge o egoísmo, surge esse sentimento que todos nós temos, que é um sentimento primitivo. O egoísmo vem daquela parte nossa que quando nós éramos muito, muito primitivos, nós éramos ainda no estágio animalesco, no qual a gente tinha que ser egoísta para cada pedacinho de alimento, porque senão a gente morria de fome. Então o egoísmo era uma certa forma de proteção, de sobrevivência. Mas hoje, quando nós estamos num determinado estágio já de progresso e evolução, o egoísmo ele fica sendo a antítese do amor, a antítese da caridade. E é por isso que a caridade acaba sendo aquele mandamento mais importante. Justamente quando Jesus fala do amar ao próximo, ele está justamente falando da caridade. De novamente você se desapegar daquilo e dar para o outro. A caridade material é muito simples de ser feita. Mas a verdadeira caridade, que é olhar para o próximo como você gostaria que olhasse para você, e fazer para ele aquilo que você gostaria que fizesse para você, aí está a maior dificuldade. Daí a gente vê os abusos, a gente vê a falta de respeito, a falta de amor ao próximo. E muitas vezes isso ocorre porque as pessoas acreditam que elas estão além, acima de tudo, que elas podem tudo. Porque momentaneamente elas estão numa situação na qual elas acreditam que somente aquilo que elas pensam é o que vale e o que é o correto. Por isso, meus caros irmãos, a nossa trajetória aqui ao longo da nossa existência, ela é um grande desafio. É um desafio da gente não se contaminar por esse sentimento, que muitas vezes parece melhor, indica certa direção, porque o sentimento que a gente tem que construir, que é voltado dentro da humildade, reconhecer a nossa pequenez perante a imensidão do cosmos, imaginar que esse mundo é apenas um grão de poeira comparado com a imensidão que nós temos no nosso universo, e
que nós somos muito menos do que esse grão de poeira, apenas passageiros num certo momento da história desse mundo, quando a gente reconhece essa pequenez, a gente consegue entender que realmente aquilo que nos leva ao nosso verdadeiro progresso e evolução é justamente o amar ao próximo como a si mesmo. Por isso a bem-aventurança, que tanto Jesus fala, né? Bem-aventurados os homens de boas vontades, ou seja, bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles que justamente conseguem olhar o mundo com a boa vontade, conseguem reconhecer os problemas que tem no próximo e não criticá-lo, mas ajudá-lo a desenvolver. Aquele que, em vez de levar a discórdia, o conflito, leva a paz, leva a conciliação. E muitas vezes as pessoas, isso ao longo de toda a história da humanidade, usaram já o nome de Deus para dizer que estavam fazendo determinadas coisas. Basta olhar o que tem na história da humanidade. Época da Santa Inquisição, das Cruzadas, entre outras. Em nome de Deus se fazia muito atos de muita crueldade. E hoje, quando a gente olha 500, 400 anos, a gente vê a barbaridade que era aquilo. Por isso, mesmo passado desse tempo, a gente tem que tomar cuidado para não construir novamente um estado de barbárie como aquele. Pois senão, a gente pode justamente atrasar o nosso progresso e a nossa evolução. Mas toda distonia, dissonância que a gente vê nos dias atuais, ela está justamente relacionada com o nosso próprio processo de crescimento e evolução. Pois, bem-aventurados são os homens que compreendem, sem medo nenhum, que a morte é apenas a passagem do tempo dos homens para o tempo de Deus. Então, essa passagem que a gente está fazendo agora, esses conflitos, essas coisas, em escala global a gente vê isso, ele justamente talvez seja um mecanismo no qual a gente vai poder, que muitos desses irmãos que estão passando por essas situações, estão tendo a sua chance de caminhar numa certa direção. Pois a gente sabe que esse mundo está em constante evolução. A evolução, como fala no Livro dos Espíritos, da evolução desse mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, não é uma coisa que acontece com a mudança do calendário. Não é uma coisa que acontece em escala de anos, e sim de décadas, talvez de séculos ou até milênios. Pois ainda o homem é muito bárbaro. Embora com toda a tecnologia, com todo esse conhecimento que a gente tem, ainda nós somos muito bárbaros. E ainda precisamos aprender e crescer muito ainda esse lado moral, esse lado que Jesus nos chama a atenção. Por isso, bem-aventurados os homens de boa vontade. Esses que herdarão a terra. Esses justamente são aqueles que vão continuar nesse mundo no progresso e na sua evolução. Aqueles que persistirem ainda com essas atitudes de ódio, de perseguição, de falta de respeito, entre outras coisas, não vão ter mais lugar nesse mundo. A humanidade vai evoluir, vai passar por essa fase, mas aqueles que não caminharem junto dessa maneira, vão encarnar em outros mundos. Aí sim, mundos bem mais primitivos que o nosso, onde aquelas pessoas vão ser extremamente importantes, porque lá elas vão ser as melhores. Lá elas vão ser as mais capacitadas e vão ajudar o progresso daquele mundo. Por isso, essa transição que a gente vive, que começa há muitos e muitos séculos e vem passando ao longo do tempo, em diferentes formas, diferentes maneiras, talvez nos últimos séculos com muito mais velocidade. Basta a gente ver os horrores da guerra do século XX e os horrores do começo do século XXI, onde as guerras continuam, embora não pareçam tantas, elas parecem mais limpas, parecem videogames, né? Hoje, uma pessoa dirige um drone que vai lá e atira e mata uma pessoa. Como videogame a milhares de quilômetros de distância onde está. Ou seja, parece que as coisas são mais limpas, mas a guerra e o horror continuam. E a guerra das ideias muitas vezes ainda é muito virulenta. Vocês devem ter visto, foi ontem, eu acho, que
teve um assassinato na Alemanha, justamente por uma questão de briga de questões ideológicas. Voltando justamente, então, uma guerra de ideias que vai além da guerra procurando apenas os recursos, apenas o dinheiro e o poder. Por isso, para terminar minha fala, para não passar dos nossos 15 minutos que são combinados na nossa palestra, eu gostaria de terminar falando para vocês uma mensagem de esperança. A esperança de que, apesar de tudo isso, o ser humano, ele tem intrinsecamente, como ele carrega dentro dele, essa sementinha do egoísmo e da maldade, muitas vezes, todos de nós também carregamos a sementinha do amor. Basta a gente saber qual a gente quer irrigar, qual que a gente quer que floresça e qual que a gente quer que cresça. E aí Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, deixa cada um de nós com a escolha. Temos o livre-arbítrio, temos a opção de fazer isso. E essa opção que muitas vezes a gente faz, vai nos levar para um determinado caminho ou outro. Quando a gente faz a opção do amor, da caridade, do bem do próximo, a gente com certeza caminha numa direção mais rapidamente. Quando a gente faz a outra opção, a gente vai errar, vai bater a cabeça, mas num determinado momento a gente vai acertar. Tá? Basta sempre lembrar o que Jesus faria no meu lugar. Qual seria a reação dele perante essa situação? Se a gente conseguir 1/1000 daquilo que Jesus faria, a gente já está muito bem. Então, talvez a cada 1000 coisas erradas que a gente faça, a gente acerte uma, pelo menos, a gente dá um passinho para o nosso melhoramento. É isso que eu queria falar com vocês. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, Dilson, pela palestra excelente e muito condizente com os dias atuais. Agora nós abrimos para pergunta. Então, todos os nossos amigos que estão aqui e os nossos amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais podem fazer perguntas relacionadas ao tema da palestra de hoje. Alguma pergunta? Eu tenho uma. Como olhar para os dias de hoje, onde a gente vê tanta intolerância, e pensar que nós estamos caminhando para um mundo de regeneração? Essa é uma boa questão, Kathleen, porque justamente quando a gente tenta levar essa mensagem de esperança que nós estamos caminhando, vem exatamente essa pergunta: que paradoxo que a gente está vivendo, né? Como podemos imaginar que a humanidade caminha no progresso se ao longo de toda a história a gente vê coisas horríveis que a humanidade fez? Porém, o que acontece, como eu disse anteriormente, nós vamos construindo com os acertos e com os erros, né? Coisas que a gente não tolerava, que era tolerável, por exemplo, há 150 anos atrás, aqui no Brasil, era possível ir lá no cartório, fazer uma escritura e comprar uma pessoa. Aliás, curiosamente, no cartório de registro de imóveis aqui de São Carlos, a primeira escritura que tem registrada lá é da compra de escravos. Né? Pode ir lá, está no cartório, o cartório tem documento até hoje. Né? Então a gente pode conceber que alguém comprava outra pessoa para fazer o que bem entendesse que aquela pessoa, o que quisesse. A gente não tolera que a pessoa faça o que entender com o animal, né? Com o cachorro, com o gato. A gente pune isso com eles, mas aquilo era permitido para a gente fazer com pessoas. Era permitido, isso já não há muito tempo atrás, há 50 anos atrás, você simplesmente prender uma pessoa, julgá-la e não dar satisfação para ninguém. 50 anos atrás, tinha uma lei baixada, 60 anos atrás, perdão, tinha uma lei baixada, uma lei baixada que justamente permitia fazer isso. Então, ou seja, todos esses estados de barbárie que a humanidade vai passando, elas servem justamente para muitos de nós resgatarmos as nossas faltas, os nossos problemas, e ao mesmo tempo, depois a gente poder olhar e se indignar com isso. Quando a gente tem essa indignação, significa que a gente já aprendeu um pouquinho, a gente já melhorou. Quando a gente acha que aquilo é normal, significa que a gente tem que aprender muito ainda.
Então, nesse momento, quando a gente acha normal ter determinadas atitudes, determinadas posturas, tudo concordar, bater palma, compartilhar nos grupos de Facebook, do WhatsApp, a gente, então, peraí, acho que a gente ainda não caminhou bem. Se a gente ainda fica feliz com essas coisas, com o sofrimento do outro, a gente não caminhou, porque com certeza Jesus jamais ficaria feliz com isso. Né? Então, essas situações, elas acontecem justamente para que a gente vá aprendendo e crescendo com isso. Mas, novamente, cabe a observação que eu fiz. Jesus já falava, esse é um mundo de escândalos. Mas ai de quem os fizeres. Vão ter que responder pelos seus atos também. Adilson, essa evolução ou essa barbaridade que tem essa questão da evolução e ainda nós cometemos muita barbaridade, né? Isso tem que ver muito também, não é, com a evolução moral do ser humano, porque intelectualmente a gente evolui mais rápido, né? Moralmente não seria essa uma das questões que faz com que a humanidade ainda aconteça tudo isso? A gente sempre usa a palavra evolução, mas eu gostaria de só fazer uma pequena observação. Se a gente pegar as obras do Newton e Kardec, a gente não encontra a palavra evolução. A palavra que a gente encontra é progresso. Porque evolução, muitas vezes, como no seu sentido mais amplo, ela também significa dar uns passos para trás. Né? Então a gente tem, por exemplo, a evolução biológica, né? Que desde do início da formação da vida da Terra, vão surgindo espécies que vão nascendo e vão morrendo. Né? Aquelas que por acaso se adaptam melhor, elas continuam o seu progresso. Né? Então isso é uma ideia, por exemplo, desse progresso, dessa continuidade, do ponto de vista material, né? Que a gente observa, vê, embora também ultimamente as pessoas estão novamente colocando isso em conflito. A doutrina espírita não tem dúvida da questão da evolução das espécies e das transformações. O progresso moral, ele também passa por isso, como o senhor exatamente está colocando, porque a parte intelectual, ela mais surge dessa nossa atividade material. Por isso que é muito mais fácil numa vida a gente aprender um monte de coisas do que mudar um sentimento. Então a gente vê que é muito mais complexo a gente tirar de dentro de nós sentimentos como egoísmo, de ódio, de preconceito, do que aprender um monte de coisa. É muito mais fácil durante uma vida você aprender milhares de coisas. Né? Está tudo acessível, as informações hoje em dia, por exemplo. Se a gente pegar, ficar lendo, estudando, a gente pode aprender um assunto que quiser. E a humanidade como um todo tem um coletivo de conhecimento que já fez a gente fazer maravilhas. Há 60 anos a gente foi para a Lua, fichinha, certo? E hoje a gente é capaz de fazer determinadas coisas, curar determinadas doenças. Somos capazes aqui de estar transmitindo a alguém do outro lado da Terra, poder estar assistindo o que nós estamos falando aqui, como se fosse um passe de mágica. Né? Tudo isso vem do conhecimento intelectual. E esse conhecimento intelectual ele é construído justamente nesse lado nosso material. Porque a gente interage com a matéria. E aí, ao interagir com a matéria, o nosso conhecimento e a nossa capacidade vai evoluindo, vai tendo esse progresso. Agora, o moral, que é justamente o conhecimento que a gente adquire na interação social, essa é a diferença. O nosso conhecimento moral, a nossa moral, ela evolui porque a gente vive em sociedade. Se a gente vivesse isolado, sozinho, a gente não mudava nada. É que nem a história do Robinson Crusoe, que fica na ilha sozinho, etc. Tal, até vai arrumar um amigo, né? Um amigo imaginário para ele poder sobreviver. Porque o homem ele tem a necessidade da interação social. E ao colocar essa interação social é que a gente tem exatamente os conflitos. E em todas as escalas. A família, por exemplo, é um microcosmos no qual a gente tem exatamente esse tipo de conflito. Né? E por que estão lá? São colocadas pessoas, aí quando a gente olha do ponto de vista da doutrina espírita, através da reencarnação, são colocadas pessoas ali que justamente têm que aprender a interagir com o outro para poder crescer e evoluir. E esse aprender a interagir, ele não necessariamente diz que, nossa, eu tenho que ficar a vida toda sofrendo dentro daquele ambiente. Não necessariamente.
Porque naquele ponto que aquele ambiente começa a deteriorar você, começa a te fazer mal, não é por aí que você vai conseguir o seu progresso espiritual. Então o progresso moral ele é mais complexo para acontecer porque ele surge dessa interação com cada indivíduo. E cada indivíduo em si só já tem sua própria vontade. E a vontade, essas vontades que fazem então que tenha toda essa complexidade para o nosso crescimento e o nosso aprimoramento. Mais um? Temos tempo para mais uma? Mais alguém quer fazer uma pergunta? Não, esclarecido, obrigado. Não? Então, gostaria de agradecer a palestra de hoje. Acredito que foi bem esclarecedora, porque foi um tema que, infelizmente, ou felizmente, para a nossa evolução, está enraizado, ou está bem latente. E, como todo trabalho da noite, encerraremos com uma prece seguida do nosso passe. Vamos todos fechar os nossos olhos, agradecer por mais essa lição, por mais esse conhecimento e que a gente consiga absorver um pouquinho e tentar pôr em prática. Que a gente saia daqui fortalecido, que tenhamos recebido o alimento, o nosso alimento da alma, o alimento necessário para mais uma semana, o alimento necessário para mais uma jornada. Que a gente consiga colocar um pouco em prática, que a gente consiga pensar como Jesus faria, assim como